E a gente continua a falar dessa escalada no conflito no Oriente Médio. E para repercutir esse assunto, tenho o prazer de receber aqui Daniel Cunha, que é estrategista-chefe da ABGC Liquidez. Daniel, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui no CNN Money. Boa tarde, Vitor. Prazer revê-lo. Boa tarde a todos que acompanham a CNN Money. Prazer é sempre meu. Daniel, eu queria começar exatamente te perguntando sobre essa leitura, né, de que o mercado, pelo jeito, interpretou que essa reação ficou aquém daquilo que ela poderia e que não vai haver um fechamento, né, pelo menos por essa resistência de alguns aliados norte-americanos, inclusive no Oriente Médio, do Estreito de Hormuz. Queria entender exatamente o que a gente pode projetar do comportamento do preço do barril do petróleo. Perfeito, Vitor. Qualquer projeção agora estaria sujeito a extrema volatilidade, a um cenário de extrema incerteza, até porque, enfim, estamos numa guerra no Oriente Médio. E existe a máxima de que a primeira vítima fatal de toda guerra é a verdade. Então, começa sempre as narrativas, começa sempre as teorias. E nós, no parte do mercado, temos muita dificuldade de acessar dados em tempo real ou saber realmente ali o que é fato, o que é sinal, o que é ruído. Então a gente tenta ficar realmente digerindo muito os ruídos e sendo forçados a ter que tomar uma decisão e acaba transformando o ruído em sinal. Então, as últimas 48 horas, de fato, houve uma escalada desse conflito Irã-Israel à medida que os Estados Unidos ataca o Irã sábado à noite, num ataque surpresa, não por definição, então não era esperado, e com poderio bélico bastante considerável. Quando o mercado reabre, né, de maneira bem incipiente, principalmente os mercados de petróleo, os mercados futuros de petróleo, abrem ontem às 10 horas da noite, às 9 horas da noite aqui no horário do Brasil. Você tem uma disparada dos preços do petróleo, porque a informação de que os Estados Unidos atacou, realmente oficialmente se pronunciou, entrou na guerra, vamos dizer assim, aí você pode escalar isso para outro patamar e até no limite um patamar global. Então houve muita apreensão qual seria a postura dos Estados Unidos, por mais que ele ataca e vem imediatamente um press conference, uma comunicação oficial dizendo que, olha, aquilo foi pontual e pelos Estados Unidos, se não tiver a retaliação, acaba por ali. Mas vem a apreensão de que seria a retaliação do Irã, que pelo menos em termos de narrativa avisou e bradou que iria retaliar de uma maneira proporcional. À medida que hoje a gente percebe, né, perdão, um passo antes ainda atrás, quando o mercado tenta estimar o que poderia ser a reação bélica ou proporcional do Irã, tudo começa a entrar em contexto. O que mais pega sensível bom, qual vai ser a magnitude da retaliação, porque dependendo da magnitude, aí os Estados Unidos vai ser obrigado a ser, né, sugado para essa guerra, e aí sim a gente está falando de outras consequências, de outras proporções, ou existe um ponto estratégico, o Estreito de Hormuz, que o Irã pode puxar essa alavanca e você interrompe ou causaria uma disrupção mais ampla de quase um quinto de consumo global de petróleo. Então o mercado acorda muito apreensivo, o petróleo abre com 6% de alta ontem à noite, e hoje, à medida que a gente apurou e observou, pelo menos essa primeira retaliação do Irã, ela não confirmou esses dois pontos mais sensíveis, ou seja, um é usar essa alavanca, vamos dizer assim, sensível, barra perigosa ali do Estreito de Hormuz, isso não foi feito, pelo menos não por hora, e a outra é a magnitude da retaliação em termos, né, bélicos, pareceu muito comedida, pareceu muito cosmético, uma base aérea dos Estados Unidos no Catar e que não teve nenhuma fatalidade, ou seja, o que não necessariamente empurra e força os Estados Unidos a ter que entrar nessa guerra poderia ficar por aí. Houve, então, uma forte correção do petróleo, o petróleo está fechando o dia de hoje, lembrando, quando a gente estava indo dormir ontem à noite, o petróleo negociava com uma alta de 6%, e a gente está indo dormir, menos de 24 horas depois, o petróleo está tendo uma baixa de 7%. Eu encerro aqui só para a gente ter uma noção quantitativa do nível de incerteza que nós estamos atravessando e que são usuais em períodos de conflitos bélicos, em períodos de guerra, num espaço de menos de 24 horas. O petróleo, que eu vou pegar como referência, comercializado em Londres, do tipo Brent, chegou a negociar acima de $80 ontem à noite e está fechando agora quase perto de $70 o barril, o que dá uma variação em menos de um dia de mais de 12%. Então, é um cenário muito fluido, e aí quando vem projeção de petróleo para frente, realmente, vamos dizer assim, está tudo muito em aberto. O que a gente tem mês de junho, muito provavelmente vai marcar uma elevação considerável do preço de petróleo, por volta aí de 12, 13%, e que isso pode e deve ter impacto nas bombas ao redor do mundo. E lembrando, Brasil faz parte do mundo.
É exatamente sobre esse impacto que eu queria, né, dar uma alongada nesse bate-papo, Daniel. O que a Petrobras, a partir desse cenário, a gente acompanhou, né? Houve esse início, desde o início do governo de Donald Trump, né, com os principais contratos sendo negociados ali, o barril de petróleo sendo negociado a cerca de $60 o barril. A gente vê essa escalada para cerca de $70 o barril a partir do início desse conflito entre Israel e Irã, essa pressão mais recente, depois desse ingresso de uma forma mais ostensiva dos Estados Unidos no conflito. O que deve, então, fazer a Petrobras nesse momento em torno da política de preços adotada pela estatal? Isso porque, relembrando, né, a Petrobras aboliu, desde o início do governo Lula, o preço de paridade internacional, que tem aquele colchão exatamente para evitar repassar esse preço para o consumidor, né, em momentos de muita volatilidade ou de altas expressivas, pontuais. E aí, o que a Petrobras deve fazer depois, inclusive, de ter diminuído o preço dos combustíveis, né, da gasolina, nas últimas semanas? Vitor, eu vou começar pela sua fala final. Assim, hoje, em retrospecto, lembrando aqui, sempre difícil prever esses choques geopolíticos e os impactos no preço do petróleo, mas em retrospecto, a companhia, de certa forma, foi infeliz em reduzir os preços e anunciar a redução de preços nas refinarias no mês passado, porque, né, o timing se mostrou muito contraditório, né? Pouca gente sabia, né, que existe fazer juízo de jogar esse mérito, mas um mês depois eclodiu uma guerra e preços de petróleo voltaram a ficar muito sensíveis e muito acima, né, o que pegou a companhia no contrapé. Como você comentou na sua fala inicial, hoje os analistas têm um pouco mais de dificuldade de entender a mecânica, a fórmula e tentar fazer relações diretas das paridades internacionais com os preços praticados pela Petrobras nas refinarias aqui no Brasil. Então fica uma coisa mais subjetiva. A companhia ela tem usado, e aqui ao meu ver corretamente, né, de uma maior prudência, de esperar, acomodar, não entrar nessa volatilidade. Lembrando que a gente acabou de comentar aqui no nosso primeiro bloco, então ela deve aguardar. Agora, quando você começa a ver já as defasagens, mesmo dia após dia, e aí acumulando o que o mês de junho já está mostrando, independente do que aconteceu nas últimas 20 horas, de subir 6, cair 7, né? Mas está começando a aparecer uma defasagem já razoável, que em outros momentos começa a pressionar a companhia por ter que atualizar seus preços. Segundo o monitoramento da Bicom, o descolamento, a defasagem dos preços de diesel que estão sendo negociados e comercializados aqui no Brasil com as suas respectivas referências ou benchmarks internacionais, a gente já está caminhando para uma defasagem de aproximadamente 15%, ou seja, os preços de diesel já estão sendo negociados 15% abaixo do mercado internacional, e gasolina também está se aproximando, já está na vizinhança dos 2 dígitos ali, com uma defasagem de 9%. Se preços não caírem ou não corrigirem fortemente nas próximas semanas, é quase que inevitável, pelo menos algum reajuste, aí fica totalmente, né, a cargo da companhia quanto à magnitude do reajuste, mas podemos já dizer que o cenário provável é de algum aumento de preço de diesel e de gasolina nas bombas a ser anunciado no próximo mês, Vitor. Com certeza, né, Daniel, teria um impacto inflacionário, não só do preço dos combustíveis, mas também em toda a cadeia produtiva. E pensando exatamente nisso, eu queria, na verdade, falar um pouquinho sobre Estados Unidos. Isso porque a gente teve, na semana passada, as decisões de política monetária, tanto aqui no Brasil quanto também nos Estados Unidos, e, né, o presidente Donald Trump tinha essa expectativa de que o Fed desse início ali a um ciclo de cortes nas taxas básicas de juros, o que não aconteceu. O que a gente pode esperar acerca exatamente de uma reação, exatamente principalmente dos preços dos combustíveis, né, que impactam toda a cadeia produtiva, desse impacto na próxima reunião do Federal Reserve no mês que vem? Isso já deve estar ali mensurado? Como o Fed deve se comportar? Perfeito, Vitor.
Como você bem mencionou, nos Estados Unidos realmente a sensibilidade é maior, porque se enquanto no Brasil os preços de gasolina são administrados, ou seja, realmente uma estatal controla em larga escala o preço a ser negociado do combustível no Brasil, nos Estados Unidos os preços são livres, são preços de mercado. Então essa alta que o petróleo já está realizando em junho, isso com uma diferença de poucos dias já é transformada em alta de preços nos combustíveis, nos postos de gasolina nos Estados Unidos. E aqui vem o impacto para a política monetária, como você vem destacando, mas também o impacto para a política, simples e pura política, né? A gente sabe que a inflação, e principalmente esses tópicos mais sensíveis, como combustível, né, também costumam minar ou afetar, detrair parte de popularidade, a culpa acaba sempre caindo no governo da situação e do incumbente, e no momento nos Estados Unidos, realmente o time, o calendário um pouco mais traiçoeiro por a gente estar lá na iminência, entrando nos primeiros dias de verão, uma temporada altamente conhecida nos Estados Unidos, né, cuja lá o termo é driving season, então vem a temporada de estradas, de dirigir, de passear, de férias, e justamente nesse momento você ter uma disparada dos preços de gasolina na bomba preocupa também não só a política monetária, mas a política. Não à toa, o presidente dos Estados Unidos tem declarado que não quer entrar em guerra, não pretende invadir território do Irã, chegou a usar suas redes sociais hoje para pedir para comerciantes segurarem preços de combustíveis, como se isso tivesse algum efeito prático. Mas tem essa sensibilidade da política. Com a política monetária, aí a sensibilidade eu diria até que é menor por enquanto, Vitor, porque num país com a política monetária, com o Banco Central que goza de alta credibilidade, cujas expectativas de inflação estão ancoradas, a autoridade, que é o caso dos Estados Unidos, é o caso do Banco Central norte-americano, do Federal Reserve, ele consegue se colocar num lugar onde não preciso reagir ou não preciso, às vezes, nem comentar tanto esses impactos de curto prazo, que por definição são choques e tendem a ser transitórios. Então, acho que o Federal Reserve ele tende a tentar olhar mais ainda a grande foto, o macro, tem se colocado nesse compasso de espera e comprar tempo. Óbvio que esse comportamento do petróleo atrapalha um pouco, mas eu acho que não ainda para tirar o Federal Reserve dessa situação de se manter ali, pelo menos por enquanto, como um simples observador. Eu diria que a pressão maior do que está acontecendo no petróleo recentemente em vez de ser na política monetária, é na política. Daniel, eu sei que o câmbio, né, é a principal casca de banana para qualquer economista, mas exatamente com esse cenário que a gente já discute sobre a premência da moeda norte-americana como um ativo seguro em momentos de incerteza, a gente não tem acompanhado isso, pelo menos no pregão de hoje. Há muita incerteza no mercado. Enquanto isso, a gente acompanha o dólar sendo negociado em relação às principais moedas do mundo, em queda agora de 0,29% o valor da moeda americana. Queria entender para onde vai o dólar. Perfeito, assim, hoje, na nossa inabilidade de economistas de projetar dólar, o que a gente faz, né, na nossa inabilidade, na nossa ignorância, a gente extrapola a tendência corrente. E o que tem chamado bastante atenção desse ano é com todos esses choques de risco, com todo esse aumento de aversão a risco, o dólar no mundo tem perdido valor. Então, isso tem sido um capítulo muito interessante de se acompanhar ao longo de 2025 e tem continuado, mesmo à luz desse novo choque de volatilidade, novo choque de incerteza que temos escolhido agora com Israel e Irã. Então, realmente, estamos num momento, e acredito eu, um longo momento de reavaliação do valor e do poder do dólar no mundo. Isso foi realmente um cenário até que a gente aqui particularmente pegou bem ao longo do ano, que foi de botar nas nossas modelagens, nossas premissas, um enfraquecimento do dólar ao longo desse ano. Isso para com qualquer moeda, né? E aqui no nosso caso, né, pegando contra o real, lembrando, a gente virou o ano de 2024 para 2025 com o dólar a 6,30 e só não passou de 6,30 por causa de uma atuação sem precedentes do Banco Central na moeda naquele final de dezembro de 2024. Se a gente soubesse que iria ter choque tarifário, choque geopolítico, guerra e disser que o dólar está mais próximo de 5,50 do que 6,30, seria muito difícil de acreditar há simples 6 meses atrás, mas é a verdade. Então, assim, pelo menos nesse sentido, Vitor, é um vento
né, de certa forma até positivo para nós aqui, por linhas tortas, né, mesmo com esses choques de incerteza, os ventos internacionais têm nos ajudado, porque a gente até recentemente estava colhendo commodities mais baixos no mundo, com um dólar mais fraco no mundo. Então estava até ajudando na margem a percepção do nosso cenário inflacionário que segue desafiador no Brasil, mas esse momento estava sendo diferente, onde o vento internacional estava até ajudando a perspectiva inflacionária, principalmente por o dólar estar falhando, né, nesse usual, maior o risco, maior o valor da moeda americana, e isso não tem acontecido esse ano. Então tem sido um momento inusitado da conjuntura global, isso não só para com o Brasil, mas com o resto do mundo, e que para nós até vem bem a calhar. De um lado, o Banco Central numa tarefa hercúlea de tentar controlar as expectativas de inflação, botou a Selic para os maiores níveis, né, dos últimos 20 anos, pelo menos tem conseguido contar com esse vetor internacional de um dólar mais fraco, mesmo diante de todas essas intempéries que temos visto no geopolítico, Vitor. Daniel, se anda é difícil a gente prever o que vai acontecer amanhã. Imagina em 5 meses, tudo pode acontecer. Tive o prazer de receber aqui no CNN Money News Daniel Cunha, que é estrategista-chefe da BGC Liquidez. Muito obrigado pela sua disponibilidade. As portas estão sempre abertas aqui no Money. Vitor e a todos que acompanham a CNN, uma excelente semana e um excelente encerramento de um primeiro semestre agitado. Vamos ver o que o segundo semestre de 2025 nos reserva. Isso aí, pode estar agitado nisso. Obrigado.